Porque, meu irmão, se o Bahia chega lá no Maracanã e vence o Flamengo, é tipo, meu irmão, pô, a gente tá aqui batendo no Megazord. Mas se ele consegue um resultado, aí ele muda de patamar. Tudo bem, Mas o Bahia, para se afirmar, querendo ou não, ele vai ter que conquistar pontos contra times que hoje são ainda superiores ao Bahia. O Flamengo tem o melhor elenco do país, é o time mais... Mas pelo que o Bahia vem demonstrando nos jogos como visitante, é um jogo... Eu não acho que é pequena não, viu? O Flamengo ainda é muito favorito e jogando no Maracanã, então nem se fala. Mas... Salve, saudação, saudações rubro-negras. Vamos acompanhar aqui a mídia do Nordeste, a mídia baiana, comentando sobre essa partida aí, falando sobre Flamengo e Bahia. Bahia que está colado ali com o Mengão na tabela do campeonato. Vamos acompanhar aí, nação. O pessoal tá dizendo aqui que se o Bahia ganhar o Flamengo, pode ser um dos favoritos ao título, hein? O que é que vocês acham, hein, nação? Vocês acham? Olha, o Bahia tá bem, hein, nação? Tá bem no campeonato. Vamos acompanhar o vídeo até o final e deixa o seu comentário. Link na descrição aí de todos os canais como crédito. Deixa seu like, você que não é inscrito, inscreva-se no canal. Ativa o sino das notificações para todos, tamo juntos. Vamos ao vídeo, hein? O Flamengo, ele tá numa prateleira que só quem tá na mesma prateleira dele é o Palmeiras. Em termos de finança, de estrutura, é um jogo extremamente difícil, né? Do outro lado tem um grande treinador, tem um grande elenco. Maracanã certamente vai estar cheio. E pode ser um jogo que, para além do resultado, eu acho que a postura do Bahia e o nível de concentração, eles podem fazer total diferença, né? Porque é um jogo gigantesco, né? E que pode fazer, eu acho que esse jogo do Bahia contra o Flamengo, a depender do que o Bahia consiga extrair de lá do Maracanã, pode fazer com que o campeonato olhe para o Bahia de uma outra forma. Porque o Bahia vem numa sequência como visitante, assim, absurda, né? O melhor visitante por muito. Sim. Tem um jogo a menos, tá ali nas cabeças, mas quando você se põe diante de alguém maior do que você, o que você consegue ser e performar e extrair e conquistar nesse jogo vai fazer com que todas as outras equipes do campeonato olhem para você de uma outra forma. Se já havia aquela visão, não, porque o Bahia, pô, tem um bom elenco, tem um bom treinador, etc e tal, só que ao longo dos anos vem ali, fica em nono, fica em sétimo, fica em quinto. Agora não. A gente tá vendo o Bahia sair de casa, vencer. Chega em casa, vence também. Tá ali nas cabeças, mesmo com um jogo a menos. Então, esse jogo é uma coisa que pode ser um divisor de águas na forma como o campeonato vai olhar para o Bahia e de como o próprio Bahia vai se olhar. Porque, meu irmão, se o Bahia chega lá no Maracanã e vence o Flamengo, é tipo, meu irmão, pô, a gente tá aqui batendo no Megazord. Então, assim, se a gente pode vencer esses caras fora de casa, a gente pode ser competitivo contra qualquer equipe. Esse é o grande ponto. E aí vai ser um jogo absurdo. Muito difícil pro Bahia, mas o que se pode extrair desse jogo, a consequência do que o Bahia extrair desse jogo, pode ser algo que vai fazer o Bahia, sei lá, ser um postulante sério ao título. Sim. Dependendo do que aconteça lá, é fato. Eu acho que hoje o Bahia é postulante a G4. Tá na briga pelo G4. Sim, sem dúvida. Mas se ele consegue um resultado, aí ele muda de patamar. Tudo bem, tem um Palmeiras, tal, mas é um jogo que, daqueles jogos que crava as equipes no campeonato que elas vão brigar. É um jogo desse tamanho aí. Eu não acho que a afirmação do Bahia venha pelas vitórias contra times como o Flamengo e como o Palmeiras, porque isso já aconteceu. A afirmação do Bahia enquanto time de primeira prateleira vai vir com a solidificação do Bahia, sempre brigando por Libertadores, participando de Libertadores, o que está acontecendo, né, há 2 anos. Mas o Bahia, para se afirmar, querendo ou não, ele vai ter que conquistar pontos contra times que hoje são ainda superiores ao Bahia. O Flamengo tem o melhor elenco do país, é o time mais rico do Brasil, é um time que você não sabe nem ao certo qual é o time titular de tanta peça com qualidade que o Flamengo tem, mas se o Bahia quiser continuar brigando na parte de cima, ele tem que ir para o Maracanã e dizer, vambora lá,
tô aqui para poder tentar dar testa a você aqui também. É um jogo grande. É um jogo que, por exemplo, o Bahia jogando no Rio, no Maracanã, vai ser numa dificuldade gigante pela condição que está o Bahia no campeonato, né? A torcida do Flamengo sempre chega pela condição do time do Flamengo, e acho que da mesma forma, quando acontecer o inverso do Flamengo jogar em Salvador contra o Bahia, vai ser muito difícil pro Bahia também. Então, assim, é um duelo equilibrado. Por ser no Rio, o Flamengo vai levar uma pequena vantagem, mas pelo que o Bahia vem demonstrando nos jogos como visitante, é um jogo... Eu não acho que é pequena não, viu? O Flamengo ainda é muito favorito e jogando no Maracanã, então nem se fala. Mas se a gente levar em conta que o Bahia vem apresentando nos jogos fora, é pauleira, velho. Sim, é um Bahia diferente nos jogos fora de casa esse ano, sem sombra de dúvida. Sim, torna o grande... O Bahia é o melhor jogo visitante, não, do Campeonato Brasileiro? Isso, 80% de aproveitamento, visitante. 4 vitórias em 5 jogos. E aí? Tem isso, né? Isso entra na conta também, né? Mas o Flamengo é um forte candidato ao título. O Bahia, antigamente, Gabriel, ele vinha pro Maracanã pensando em não tomar a goleada, né? Essa é a verdade. E hoje o Bahia vem ao Maracanã com chances menores de vencer, é verdade, mas falando sim em vencer. Quando você viu um torcedor do Bahia falar que viria ao Maracanã para vencer o jogo do Flamengo? Então, se esse resultado existia, eu não lembro, porque na história do Campeonato Brasileiro, o Bahia só venceu no Rio de Janeiro apenas 3 vezes na sua história contra o Flamengo. E apenas uma no Maracanã, e foi em 1994. Fora disso, o Bahia empata ou perde no Maracanã. E hoje, o baiano, né, o torcedor do Bahia e a torcedora do Bahia fala sim que o Bahia pode vir ao Rio de Janeiro e vencer o jogo contra o Flamengo, apesar de ser uma tarefa muito difícil. Aí Flávio Lordelo deixando a opinião dele a respeito dessa partida entre Bahia e Flamengo. É um jogo muito complicado. O Flamengo é uma grande equipe, a gente sempre acompanha ano após ano o desenvolvimento do Flamengo, um desenvolvimento queira ou não, orgânico, né? A gente observa aí que é um crescimento de venda de camisas, venda de bilheteria. A marca do Flamengo, goste ou não, é uma marca muito grande. Modéstia à parte. O Flamengo, na verdade, modéstia à parte não, o Flamengo não tem modéstia nenhuma, na verdade, para assumir a sua soberania aí, né? A gente precisa trabalhar também com a verdade e isso reflete, esse ganho financeiro reflete no elenco do Flamengo. Tá aí, Nação, a mídia baiana aí comentando sobre essa partida, esse pré-jogo, hein, Nação? Será um jogo muito difícil, sim, para o Bahia e para o Flamengo também. Por que para o Flamengo também? Porque o Bahia está fazendo sim um ótimo campeonato, o Bahia está no G4, 20 pontos cada um, e os dois também têm um jogo a menos. Então o Bahia está fazendo por merecer a posição que está hoje ali no Campeonato Brasileiro. Na nação, o Flamengo está jogando bem, o Flamengo vem fazendo boas partidas aí. Eu acho que o normal será que o Flamengo faça mais uma ótima partida no Maracanã, junto ali com o Paquetá, Arrascaeta, entre outros jogadores aí que melhoraram muito aí na mão de Leonardo Jardim. Eu acho que apesar do jogo difícil contra o Bahia, o Flamengo tem tudo para sair com os 3 pontos dentro do Maracanã. O Flamengo tem o melhor elenco, o Flamengo tem ali a força de sua torcida no Maracanã. Não significa que já está ganho, não é oba-oba, mas na minha opinião tem sim como o Flamengo sair com os 3 pontos ali do Maracanã, que será muito importante para o decorrer do campeonato, até porque não podemos distanciar do Palmeiras, né? O Palmeiras tem uma partida contra o Atlético Paranaense. Palmeiras esse que joga primeiro que o Flamengo, então o Flamengo já vai entrar em campo praticamente ali sabendo qual vai ser o placar do Palmeiras, mas independente da partida do Palmeiras, o Flamengo tem que fazer sua parte, claro, né, pensando na vitória para não se distanciar ali do Palmeiras no campeonato. Nação, deixe seu comentário abaixo, é muito importante aqui para o nosso canal. Muito obrigado você que chegou até aqui, muito obrigado pela moral, tamo juntos. Saudações rubro-negras, isso aqui é sempre Flamengo, hein? Até a próxima.